E aí, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom que você está aqui. Nos encontramos aí agora, do outro lado da tela, né? Agora, para começarmos aí o nosso primeiro dia, nossa primeira aula, né? Digamos assim, do novo ciclo de aulas gravadas que agora a gente vai ter. E não é simplesmente só aula básica, digamos aqui, serão dias preciosos, serão aulas que você, eu creio, vai aprender muito naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, tem me ensinado, tenho aprendido também com outras pessoas, e assim eu quero transmitir isso a um grupo de pessoas que tem aceitado, né, esse desafio de estar aqui junto comigo. Eu creio que vai ser dias poderosos. Então você já pegou o seu caderno, já pegou lápis, caneta, já está tudo pertinho aí para você, já está tudo ao seu alcance para anotar? Eu creio que será dias preciosos. O que você tem que fazer para ter acesso a essas aulas daqui para frente? Você só tem que estar ativo no grupo toda sexta-feira, como eu disse, né? Toda sexta-feira será postada ao meio-dia, uma aula por semana, toda sexta-feira ao meio-dia será postada, e ela ficará por algum tempo só ativa aí no canal, né, lá no grupo. Depois ela vai sair do ar. E se você por um acaso está assistindo essa aula porque você já faz parte do grupo fechado, quero dizer que é uma bênção ter você aqui. Você tem investido nessa obra, tem investido na minha vida, e eu creio que vai ser poderoso. Inclusive, se você já faz parte do grupo fechado, embaixo desse vídeo aqui, onde você está onde você está acessando isso, já está aqui embaixo o arquivo da aula. Está todo aqui o arquivo da aula que nós vamos acessar aqui hoje, nós vamos compartilhar. Inclusive você está vendo aqui, mas eu vou olhar aqui para o meu computador, então de vez em quando eu vou estar lendo aqui e olhando para cá. Então esse conteúdo que está aqui, que vai ser da aula hoje, todo já está disponível para você aí, só você baixar no link aí embaixo. Tá joia? Amém? Vamos lá então, dar início aqui, vamos esquentar os motores aqui. Eu creio que Deus vai falar grandemente com você hoje aqui. Amém? Já pegou o papel, caneta, já está aí anotado. Então olha só, nessa super aula de hoje, eu vou compartilhar com você princípios bíblicos poderosos sobre a vida de Marta de Betânia. Nós vamos usar ela como fundo para que eu possa ministrar aí esses princípios bíblicos na sua vida. Então o título da aula de hoje, dessa primeira aula, como você já viu lá no grupo, aprenda com Marta de Betânia como viver uma vida sem propósito. É claro que eu fiz esse título para chamar a sua atenção. Como viver uma vida sem propósito? Ninguém quer viver uma vida sem propósito, mas ainda assim, ainda que existam muitas pessoas que não querem viver uma vida sem propósito, eu quero dizer que essa é a realidade da grande maioria das pessoas, inclusive das pessoas que entregaram já as suas vidas a Jesus. O fato de eu e você, de alguma pessoa entregar a vida para Jesus, não faz dela viver uma vida com propósito. E nós vamos ver isso também do princípio nesse estudo que nós vamos fazer hoje. Então, quem está aqui dedicado a viver uma vida cheia de propósito? Quem hoje está aqui? Você está nessa aula, você está com essa expectativa, você quer viver uma vida cheia de propósito? Então isso aqui faz parte de um conteúdo, né, que ele vai ser fechado e ele vai ter aí um custo, não vai ser alto esse custo, vai ser um valor simbólico, mas que também vai ser investido na obra de Deus. Amém? Na obra de Deus aqui para a gente plantar essa igreja. Não sei se você sabe, mas eu, junto com a minha família, alguns homens e mulheres de Deus, nós estamos plantando uma igreja aqui em Santa Catarina. E eu creio que é apenas a primeira igreja que nós estamos plantando aqui, de muitas que nós vamos plantar aqui nessa região. E você, participando desse grupo fechado, você está investindo de alguma forma nisso, tá bom? Então, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Vamos lá? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos querem aprender? Você quer aprender, né? Então, vamos lá. Então, a Bíblia diz, irmãos, que uma mulher, ao receber Jesus em sua casa, o servia. E ela tinha uma irmã chamada Maria, que decidiu sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Ela quebrou, diz a Bíblia, um vaso de alabastro de nardo puro
E a Bíblia diz que a casa ficou cheia do cheiro suave, daquele perfume que havia sido quebrado ali aos pés de Jesus. Agora, sabe por que subiu um cheiro agradável? Primeira coisa que eu quero já liberar sobre a sua vida. Por que subiu o cheiro suave e tomou conta daquela casa? Porque a adoração tem um cheiro. A adoração, ela solta um cheiro quando nós vamos adorar ao Senhor. E isso é fruto de um coração apaixonado. Quando isso é fruto verdadeiro de um coração quebrantado diante de Deus, isso sobe como um perfume agradável ao Senhor. Então a adoração, ela tem perfume, ela tem cheiro. Entrega tem um cheiro, entrega tem um perfume. Então, quando nós nos entregamos de coração ao Senhor e falamos, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor está no controle da minha vida, é o Senhor é Deus, nós reconhecemos um cheiro, um agradável aroma sobe às narinas do Senhor. A adoração, ela tem cheiro, irmãos. A adoração, ela tem cheiro. Então coloque a mão no seu coração, vamos orar por essa aula agora? Coloque a mão no seu coração. Eu quero dizer para você que quando sentamos aos pés de Jesus, coisas extraordinárias estão para acontecer. Porque antes de Maria quebrar o vaso ali, nós vamos ver que ela quebrou o vaso aos pés de Jesus. Primeiro ela sentou para ouvir Jesus. Todas as vezes que nós sentamos para ouvir de Jesus, todas as vezes que nós se posicionamos, separamos um tempo para escutar o Senhor, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. E eu quero orar e liberar isso sobre a sua vida agora. Você que separou esse tempo agora para estudar, ouvir o meu convite, ainda que seja meio assim, será que vai ser mais uma pregação? Será que vai mais uma do mesmo? Eu quero dizer que você separando um tempo, coisas extraordinárias o Senhor pode e quer fazer na sua vida todas as vezes que sentamos aos pés de Jesus. Coloque a mão no seu coração onde você está aí. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, Pai, clamamos por espírito de sabedoria e discernimento. Fala conosco, Pai, acende a chama do nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, a Sua palavra é vida, Pai. Alegra, Pai, a nossa vida, desperta-nos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, Senhor, a completa unção, um óleo fresco de tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida e sobre esses irmãos que estão aqui, ó Pai, ouvindo essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Então, coisas extraordinárias acontecem quando nós estamos aos pés de Jesus. Você foi criado para viver, irmãos, aos pés de Jesus. Eu e você fomos criados para viver aos pés de Jesus. Pega a sua Bíblia aí, compartilha comigo, abre sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o primeiro texto, quero liberar algo antes de entrar ali na vida ali de Marta, que é da aula de hoje, falarmos dela. Eu quero colocar um pano de fundo aqui para você. Pega a sua Bíblia aí em Efésios 1, 4. Olha o que diz. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que texto poderoso, texto maravilhoso. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. É algo que nós não explicamos assim com as palavras natural, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele afirma que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, antes mesmo de você nascer e eu nascer, nós já tínhamos sido escolhidos pelo Senhor. E aonde nós estávamos antes da criação de todas as coisas? Nós estávamos em Deus. Deus nos escolheu nele, nós estávamos em Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Mas nós não se lembramos. Nós não se lembramos porque era antes da fundação do mundo. Mas eu e você tínhamos um relacionamento com Deus. Antes da criação de todas as coisas, eu e você já tínhamos um relacionamento com o Senhor. A gente não lembra, você não lembra, mas a Bíblia diz que nós tínhamos um relacionamento com Deus. E desse relacionamento, o Senhor nos elegeu. O Senhor nos escolheu para isso. Ele nos mostrou nesse relacionamento
antes da criação, você sabia? A Bíblia diz que Ele nos mostrou todos os nossos dias. Todos os seus dias foram escritos por Deus. Você e Ele te contou todos os seus dias. Todos os seus dias, é como se Ele dissesse para você, ó, você vai para a terra, você vai viver assim, vai viver assim. Esse é o propósito de Deus. Você sabe, eu sei, o propósito de Deus desde o início. Nós não nos lembramos, mas todos eles já foram escritos num livro. Todos eles já foram escritos. Os seus dias, meu irmão, foram escritos estão escritos já num livro. Um livro de Deus. Olha o que diz lá em Apocalipse. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Antes de Apocalipse, vamos ler Salmos. Salmos, pega lá, Salmos 139, versículo 16. Eu esqueci de compartilhar com você, eu estou lendo na Almeida, revista e atualizada. Eu gosto muito dessa tradução, ela é próxima aqui do original, mais próxima do original. Eu gosto dessa palavra. Então vamos lá, Salmos 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Olha, informe, ainda não formada, substância informe, os teus olhos me viram. Os olhos de quem? De Deus. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os seus dias, os meus dias foram escritos na onde? No teu livro. No livro de quem? No livro de Deus. Os olhos deles estavam sobre mim e todos os seus dias foram escritos nos livros de Deus. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles haviam ainda. Aleluia! Antes mesmo de nós virmos para o mundo, antes de eu e você chorar lá na maternidade, nascendo, todos os nossos dias, diz a Bíblia, já haviam sido determinados. Eles já foram determinados e escritos. Antes de tudo começar, ele já foi escrito. Quem está falando isso? A palavra de Deus está dizendo isso. Deus escreveu sua vida em um livro. Deus escreveu o seu livro, a sua vida em um livro. Se chama o livro do propósito de Deus. Existe um livro de como deveria ser a sua vida. Esse livro foi escrito ali por Deus, ele escreveu todos os dias. Esse é o livro de como deveria ser a sua vida. Quando nascemos, quando eu e você, nós nascemos, então nós começamos a escrever o livro da nossa vida. Mas Deus tem já um livro escrito a respeito da nossa vida. Sabia? São dois livros. Um livro, você está entendendo? Um livro que Deus já escreveu e um livro que todos os dias nós estamos escrevendo. Cada escolha, cada decisão que nós tomamos todos os dias, elas estão sendo escritas num livro. É o livro da sua vida. Quando nascemos, esse livro que escrevemos é o livro da nossa vida. No final das coisas, no final, esses livros, eles serão abertos. O livro de Deus que Deus escreveu para nós, o livro que Deus escreveu sobre a nossa vida e o livro que nós estamos escrevendo. E esses livros, vai ter um dia, naquele grande dia, que eles serão entregues a Deus, eles serão comparados. O livro que você escreveu e o livro do propósito da sua vida. Por isso eu falo, eu sempre, você vai ver no meu Instagram, sempre eu falando sobre propósito de vida. E tem muita gente dizendo por aí que o propósito, você não tem que se preocupar com o propósito. Vai vivendo a vida e o propósito, ele vai ganhando vida em você. Eu não creio dessa maneira. A Bíblia não diz isso. Ela diz que é algo muito importante. Você vai ser julgado também pelos dois livros. Pelo livro que você está escrevendo e pelo livro que Deus escreveu a seu respeito antes da fundação do mundo. No final, esses livros serão abertos e seremos julgados conforme o que está escrito nesses livros. Olha que coisa, nós seremos julgados. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20. Esse é o livro, né, da revelação, é o livro do final. Lá tem todas as coisas que precisamos, não tem nada oculto. Nós só temos que cavucar, né? Nós só temos que querer gastar tempo com a palavra de Deus para aprender. Sobretudo, está tudo na palavra. Perdão. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Diz assim: vi um grande trono branco
e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então, presta atenção, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Mais claro que isso aqui. Se abriram livros, livros, está no plural. E ainda outro livro, o livro da vida. São vários livros que tem. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vai haver uma comparação. Será julgado as nossas ações, as nossas escolhas. Todas elas vão ser julgadas, estão sendo escritas em um livro. Quem vai entrar no reino dos céus? Sabe quem que vai entrar no reino dos céus? Você sabe? Nós vamos fazer uma série aqui também no canal falando sobre o reino dos céus. A diferença de reino e salvação. Nós vamos falar disso. Salvação, para quem nunca ouviu eu falar sobre isso, mas salvação, como que nós temos a nossa salvação? A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos diz que pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus, se cremos, nós temos a salvação. Mas o reino de Deus, ele não é adquirido pela fé, ele é adquirido por obras. Ele é adquirido por obras. E quais obras são essas? Que vamos dar acesso ao reino de Deus. As obras pelas quais são a vontade de Deus. A vontade de Deus nos traz o reino. Nós temos acesso ao reino por fazer a vontade de Deus. Então, lá em Mateus 7:21, nós vamos colocar quem é o nosso espelho, quem é a nossa maior autoridade, aquele a quem nós olhamos para ele, queremos ser o exemplo. Quem é? É Jesus. Lá em Mateus 7:21 ele diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então é diferente. Romanos 10:9 diz que todo aquele que crê e confessar o seu nome como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, ele herda já a salvação. João 12 diz: a todos quanto creram, Deus lhe o poder de se tornar filho de Deus. E uma vez que ele é filho, ele é salvo. Mas aqui o próprio Jesus ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem que vai herdar o reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você. Deus tem uma vontade para mim. Já foi escrito no livro. E para você herdar o reino, você tem que cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Não é a sua vontade. Nós achamos às vezes que nós somos dono do nosso próprio nariz. Nós fazemos o que queremos. E aí vamos vivendo igual aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não, segundo Deus, nós vamos herdar e tomar o reino como esforço aqueles que fazem a vontade de Deus. O próprio Jesus diz isso. E Jesus, ele veio à terra para quem? O próprio Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo Deus, ele poderia fazer muitas coisas, escolher fazer muitas coisas, mas ele decidiu, é uma decisão que eu e você tomamos, ele decidiu fazer a vontade do Pai, e por isso ele é o Rei dos Reis, é por isso que ele vai estar à frente, ele é aquele que está na frente, e é ele que é o Senhor. Então João 6, pega aí João 6, anota. Tudo que eu estou falando aqui tem base bíblica. Eu não falei para você que nós íamos estudar a Bíblia.
e profundamente nós vamos nós vamos estudar a Bíblia. Não é sobre uma pregação, não é uma pregação. Pregação é poderosa, ela é tremenda, eu não estou diminuindo, mas não é sobre mais uma pregação, sobre estudos profundos, princípios bíblicos que podem, transformar a minha e a sua vida. João 6, versículo 37 e 39, olha o que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui fica claro para nós aquilo que eu acabei de dizer. O próprio Jesus, ele veio à terra para fazer a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Tem uma vontade que Deus já estabeleceu sobre todo ser humano, sobre nós. A pergunta é: você quer viver a sua vida ou você quer viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida? É por isso que eu falo muito sobre propósito. Só que os pensamentos do Senhor são pensamentos bons. O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. A vontade do Senhor, diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. A Bíblia também diz que tudo coopera. Tem muita gente declarando esse texto erroneamente. Ele só diz, na verdade, não que está errado, mas incompleto. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele para por aí. Tudo coopera, vai cooperar na minha vida. A Bíblia diz vai cooperar. E ele fica repetindo essa palavra, ele fica repetindo essas frases. Mas tem uma vírgula aí. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, segundo o seu propósito. É segundo o propósito de Deus. É segundo o propósito do Criador. É segundo o propósito daquele que soprou em nós o fôlego da vida. É sobre esse propósito que tudo vai cooperar. Se você não vive os propósitos de Deus, nem tudo vai cooperar. E tem coisas que você acha que está ganhando, mas que na verdade você está perdendo tempo. Na verdade você acha que está prosperando em muita coisa, mas na verdade você está sendo embriagado por coisas. Mas o Senhor é bom, o Senhor tem pensamento de prosperidade a seu respeito e ao meu respeito. O Senhor tem pensamentos bons, o Senhor tem pensamentos de paz. A questão é, você quer viver a sua vida ou você quer viver os propósitos? Mas eu te digo, os propósitos de Deus são bons. Os propósitos de Deus são bons. Eu precisava entrar essa introdução para realmente agora a gente entrar aqui em Marta de Betânia, que está lá no capítulo, em Lucas capítulo 10. Amém, irmãos? Quantos estão aí compreendendo aí? Quantos estão compreendendo aí essa aula? Quer dizer para você, como você já deve saber aí, se você quiser acelerar um pouquinho mais, você pode acelerar aí a velocidade dessa aula, 1.25, 1.50, você pode acelerar. Eu até estou um pouco acelerado, né? Estou falando um pouquinho mais rápido, para ver se dá tempo dessa aula, tem muita coisa aqui para a gente passar. Então, Lucas 10, ele vai falar lá agora, vai nos contar sobre a passagem de Marta. Agora vamos entrar em Marta, falando de Marta de Betânia. Capítulo 10, versículo 38, diz assim, ó. Achou aí? Estou dando um tempo. Na verdade você pode até pausar, né? Mas eu estou te dando um tempo. Lucas 10, versículo 38, diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus em uma aldeia. Que aldeia é essa? Essa aldeia é Betânia. Em outro texto isso vai ficar claro. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Pausa, nós vamos pausar versículo por versículo aqui, vamos tirar alguns princípios aí. Vai anotando o que o Senhor for falando aí, vai dando de insights ao seu coração, você vai anotando, aí que vai ser precioso. Veja, essa mulher aqui, Marta, é aquela mulher que era irmã de Lázaro, aquele famoso Lázaro, amigo de Jesus. Que privilégio, irmãos. A Bíblia fala que havia um homem que era amigo de Jesus. Olha o privilégio de Lázaro, irmão
de Marta. E Lázaro era amigo de Jesus. Ela também tinha outra irmã, né? Marta também tinha uma outra irmã chamada Marta. Então era Maria. Então era Marta, Maria e Lázaro. Olha, o trio. Versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Outra tradução diz, ouvia os seus ensinamentos. Olha que coisa preciosa aqui, nós podemos tirar muitas coisas aqui, mas eu quero tirar algumas aqui. A Bíblia diz que Maria, a qual se assentou também. Você já prestou atenção que ela não foi a primeira? Prestou atenção, às vezes a gente dá ênfase em Maria, que ela foi lá, se assentou para ouvir Jesus e tal, mas ela fez algo, mas já tinha pessoas fazendo antes dela. Isso nos fala que quando nós decidimos a fazer o que é certo, acredite, você e eu não vamos ser o primeiro. Quando nós decidimos fazer o que é certo, já tem alguém fazendo. Você não vai ser o primeiro, eu não vou ser o primeiro. Nós não temos que tentar ser o primeiro. A gente não tem que competir com ninguém. Não é sobre uma competição. É sobre olhar para o lado e ver pessoas que Deus está fazendo sobre a vida dele, que Deus está exaltando. Nós não vamos ser o primeiro, sabe? Por mais que nós achamos que é uma coisa nova, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, é sobre andar sobre um caminho que já foi trilhado, é sobre isso. Então a Bíblia diz que ela se assentou também. Está deixando aqui claro, ele poderia ter deixado no texto só que Maria sentou, mas está dizendo Maria só estava fazendo o que outros já fizeram. Maria só está construindo algo, mas porque outros construíram antes dela. Sabe, a sua vida, ela começou, a sua vida é uma resposta, mas outras pessoas já trilharam um caminho sobre você. Sabe, isso fala de um coração grato sobre aqueles que vieram antes de nós. Isso fala sobre um coração de gratidão sobre quem veio antes de nós. Eu não sei se sua mãe foi quem orou por você. Eu não sei se o seu marido, se alguém orou por você. Mas você não deveria se esquecer disso, isso é precioso. Eu sempre falo em quase todas as minhas pregações. E não poderia te deixar aqui, nesse novo ciclo aqui, de ensino da palavra de Deus aqui para nós, deixar de mencionar meu pai espiritual, pastor Daniel Lima, que é para alguns que conhecem, né? Pastor Daniel Lima, pastor Aline Simas, são os meus pais espirituais, são pessoas que oraram por mim, são pessoas que quando eu vim, eles já tinham uma história em Deus, são exemplos de homens e mulheres. E por que eu estou aos pés de Jesus hoje? Por que eu amo a palavra de Deus? Porque eu via nesses homens e mulheres de Deus, homens apaixonados pela palavra. Quando eu quis me colocar me colocar ali aos pés de Jesus, eu vi pessoas antes de mim aos pés já de Jesus. Quando eu quis ouvir Jesus e ficar olhando para Ele, maravilhado, apaixonado por Jesus, eu só fiz isso porque antes eu vi outros que já estavam apaixonados olhando para Ele. Eu já vi outras mulheres olhando, apaixonadas por Jesus. E eu então falei, eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero viver essas coisas. É esse que é o Senhor, é esse que é o Mestre, é esse que dá sentido à vida, é esse homem. Eu quero isso para mim também. Então Maria, ela só se jogou aos pés de Jesus porque ela viu outras pessoas fazendo também. Deixa eu te falar, quando parece que estamos sozinhos, eu quero te falar, já tem gente fazendo certo. Se você está aí achando que você está sozinho, basta você olha para o lado, você não está sozinho, tem outras pessoas já fazendo certo. Não seja independente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas tem um mal nessa geração de hoje, um mal que é a independência. Não ande sozinho. No primeiro olhar, quando nós olhamos esse texto, nós podemos perceber e ter a conclusão de que Maria não é muito interessada com os afazeres domésticos, né? Quando nós olhamos aqui, termos essa conclusão. Quem estava lá também, eu acredito que quem estava lá nessa reunião também pensou que ela fez a escolha errada. O certo era a mulher fazer as coisas.
O certo era Marta. Nós temos que olhar com esse olhar de cultura também. O certo não era Maria. O certo, a posição, a resposta para aquela ocasião, quem estava dando não era Maria. Quem estava dando a resposta ideal, conforme a cultura, era Marta. Quem estava lá pensou que Maria estava dando a resposta errada. Quando nós lemos agora, nós já sabemos do contexto e da resposta que Jesus deu, nós já pensamos, Maria era a resposta ideal, era Maria. Marta está errada. Claro, nós já sabemos, mas naquele tempo, naquela sala, reunidos ali, a grande maioria olhou com certeza para Maria com um olhar de desprezo, com um olhar de, olha a rebelde ali, tá vendo? Olha ali a rebelde, o que essa mulher está fazendo ali? O que essa mulher está fazendo ali? É uma parecida, mas olha só. Que tem hora que eu viajo, né? Sou apaixonado por isso aqui, irmãos. Temos que se lembrar que o judeu tem uma cultura muito machista. Temos que entrar na história. Os judeus é uma cultura muito machista até hoje. Para você ter uma ideia, quando eles... Ai, meu Deus do céu, perdi aqui. Não. Para você ter uma ideia, quando eles recebem amigos em sua casa, a mulher não fica na sala. A mulher, ela só serve e sai. Os maridos ficam ali, conversando, batendo papo. A mulher não fica lá. Né? A mulher não fica lá. A mulher, ela serve, ela faz as coisas, ela serve e sai. Ela não fica ali. E quando uma pessoa importante chega, talvez é um homem ali muito importante na região, é da cultura que nem fazer a comida a mulher faz. Para honrar o convidado de alta patente, alguma coisa muito importante, sabe quem faz a comida? O homem. Então, aí quando a gente vê essa história e vê essa cultura, nós vemos como Maria foi agressiva ali na sua adoração. Ela, então, não poderia nem estar ali. A mulher, quando o marido fazia comida de alguém importante, sabe o que a mulher fazia? A mulher servia a comida e limpava. O homem recebia o convidado, fazia comida e falava, mulher, agora vai lá e serve. A mulher servia. E depois, quando todo mundo conversou e ia embora, a mulher ficava para limpar toda aquela bagunça ali. Então Maria senta para ouvir a Jesus. Ela está contra a cultura da época. Ela está ali sentada, ela não era convidada para estar ali. A cultura, ela não poderia estar ali segundo a cultura. Ela está ali se rebelando contra a cultura. Mas ela está se rebelando contra a cultura, isso não é bom em si, mas ela está debaixo de uma outra autoridade maior, Jesus. Ela está dizendo, Jesus é minha prioridade. Ainda que outros pensem contra, eu quero estar aos pés de Jesus. Eu não vou perder a oportunidade de estar diante daquele que criou todas as coisas, por Ele e para Ele são todas as coisas, na verdade, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele está aqui na minha casa, Ele está aqui na minha presença, e eu não vou perder tempo fazendo coisas e deixar isso passar. Eu não vou deixar essa oportunidade me passar. Pode pensar o que quiserem de mim, eu vou estar aos pés de Jesus. Isso fala sobre alguém com propósito. Na verdade, essa postura, ela fala de alguém que encontrou um propósito maior na vida. Eu não vou fazer nada além de estar aos pés de Jesus. Eu quero saber o que Ele tem para me falar. As suas palavras são vida. Amém? Como estão recebendo aí? Você pode dizer amém? Então, versículo 40, vamos lá. Dá para ficar aqui, muito tempo aqui. Mas Lucas 10, versículo 40 diz, Marta, porém, andava distraída. Então nós temos Maria num posicionamento. Nós temos Maria num posicionamento contrário à cultura e sobre os pensamentos naturais. E nós vemos Marta, é irmã, ela tem o mesmo sangue. Talvez foi criada na mesma cultura, com os mesmos pais, com os mas completamente diferente. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã
me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Ela foi interceder ainda. Quero fazer uma pergunta para você pensar sobre esse texto aqui. Quero te falar, Marta servia quem? Quem que Marta estava servindo, pelo amor de Deus? Marta estava servindo Jesus. Mas o texto mostra que nós podemos se distrair servindo a Jesus. Marta servia quem? Jesus. Marta estava lá fazendo as coisas para quem? Para Jesus. Mas a Bíblia diz, ela estava distraída. Então, o fato de vocês conhecer Jesus, o fato de você receber Jesus na sua casa, de ter aberto a sua casa para uma célula, para uma reunião, para algo, para uma comunhão, não faz de você alguém vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. Não faz de você alguém especial. O propósito, talvez, você abriu a sua casa, abriu a sua vida, Jesus está ali, está presente, aonde tiver, Mateus 18:20 diz, aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Eu estarei ali, é uma afirmação de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz Mateus 28. Ele está, mas a questão é, Jesus está e você está fazendo o que diante dele, diante da reunião onde ele está? Ele pode estar na sua casa, ele está no seu casamento, talvez ele está na criação dos seus filhos, mas você está na onde em relação a isso? Você anda aos pés de Jesus ou você anda distraído com muitos afazeres? Distraindo, servindo. Você pode até estar servindo a Jesus, mas fazer coisas não é o mesmo que cumprir um propósito, não é a mesma coisa. Fazer coisas, ela estava fazendo coisas para receber Jesus, mas diz que ela estava distraída em muito serviço, é muita correria. Você não foi chamado para fazer coisas, você foi chamado para estar com Jesus. Você primeiramente, o fazer coisas, Leonardo, quer dizer que o fazer coisas não é bom? É ótimo, é bom, é essencial fazer coisas, mas ele tem que ser consequência de um relacionamento com Jesus. O fazer é consequência de um relacionamento, ele não vem primeiro, o fazer não é primeiro. Eu vou fazer, eu vou adorar, eu vou fazer isso, mas essa adoração é fruto de quem? Essa obra que você está fazendo é fruto de quê? É movido, o centro, o que te faz fazer o que você faz, o que é? Marta estava fazendo, não era fruto, ela não parou para ouvir a Jesus. Quando Jesus estava lá, ela não parou para ouvir Jesus, ela não pergunta para Jesus, ela apenas é movido pelas necessidades daquela casa. Alguém precisava cozinhar e ela falou, eu vou fazer. Ela falou. Então o texto mostra que podemos se distrair servindo a Jesus. Ela servia, outro detalhe que eu quero te falar 3, o primeiro é esse. O segundo é que ela servia estando longe dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela se aproximou, só se aproxima quem está longe. E é muito claro isso na Bíblia, não está escrito isso à toa. Na palavra de Deus não está escrito isso à toa. A Bíblia diz em muitos serviços, e aproximou-se. E disse Jesus, não se te dá, e disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã deixe servir só. Então ela estava longe, irmãos. Ela estava longe. Eu até acredito que essa distância que ela teve do Senhor, por causa dessa distância, ela estava distraída. Ela só estava distraída porque ela estava distante. Onde você está do Senhor? Você está próximo do Senhor? Você está ouvindo o Senhor? Leonardo, eu não vim aqui para estar acusado, para ser acusado. Não, o meu propósito não é esse. O meu propósito não é te acusar. O meu propósito não é colocar um peso sobre você. Na verdade, é despertar você. É abrir os seus olhos. Nós estamos nos últimos dias. É abrir os seus olhos para dizer, tem coisa mais importante do que... Tem uma coisa que é primordial. Tem uma coisa que é mais importante do que tudo. E Marta não escolheu essa parte, e não está à toa isso aqui na palavra. Então, servia de longe, precisou se aproximar. Essas pessoas, outra coisa que ela tem em comum, a terceira coisa, primeira coisa, o que é a primeira coisa que Marta fez? Que é a diferença de ser e fazer, né? Primeira coisa, Marta andava distraída em muitas tarefas. Ela não estava distraída no mundo.
ela não estava distraída trabalhando fora. Não, ela estava distraída dentro. Ela estava distraída na mesma casa onde estava Jesus. Ela estava distraída servindo a Jesus. Não, ela não estava num bar. Não se engane. Ela não estava distraída num bar. Ela não estava distraída, sei lá, cuidando do filho dos outros. Ela não estava distraída no trabalho. Não, ela estava distraída, servindo a Jesus. É servindo a Jesus que ela estava distraída. Segundo, ela aproximou-se. Por que aproximou? Porque ela estava longe. E ela só vem aproximar de Jesus por causa da terceira coisa. Ela só veio aproximar de Jesus para reclamar da vida dos outros. É uma coisa incomum. Toda pessoa que não está vivendo um propósito em Deus, guarda isso, escreve isso. Toda pessoa que não está vivendo um propósito em Deus, ela está olhando para a vida dos outros. Ela não olha para si mesma. Ela não se olha e fala, eu preciso mudar, o ano de 2023 tem que ser diferente na minha vida, eu tenho que vencer isso, eu não posso mais ser uma pessoa amargurada, eu tenho que liberar perdão. Eu não sei qual é a dificuldade, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que voltar a falar com fulano, eu tenho que reconciliar, eu tenho que ser mais intenso em Deus, mais intencional, eu tenho que buscar a Deus de uma forma que eu nunca busquei, eu tenho que voltar a ler a Bíblia, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que dar importância agora para Jesus, para que eu possa edificar a minha casa como uma mulher sábia. Eu só vou ser uma mulher sábia se eu me desgastar aos pés de Jesus. Eu só vou aprender a ser um homem de verdade pelo qual o Senhor me projetou, gastando tempo com Ele. Então eu me posiciono agora, eu quero ser. Senhor, fala comigo, muda, procura alguém que o Senhor colocou na sua vida e pede ajuda. Não, essas pessoas que não têm, vivendo sem propósito, ela vai até Jesus para falar, Senhor, olha o que fizeram comigo, Senhor, o Senhor não se incomoda porque eu estou aqui sozinho liderando essa célula e ninguém me ajuda. O Senhor não se incomoda porque só eu sirvo. Ai, todo mundo abandonou, mas... Está entendendo? Ela vem para reclamar da vida de outra pessoa. Todo mundo é assim. Sabe qual foi a última vez? Deixa eu falar um negócio. Qual foi a última vez que você chegou a alguém que Deus colocou? Sabe, você não pode andar sozinho. Deixa eu te falar, abrir um aspas aqui, você não pode andar sozinho. Não fomos criados para andar sozinho. Tem alguém que veio antes. É como eu disse, o princípio tá entrelaçado, ele está amarrado. Tem uma pessoa que veio antes. Maria, ela foi aos pés de Jesus também, porque havia pessoas que estavam antes dela servindo. Tem pessoas antes de você. Tem alguém que Deus levantou mais experiente, mais maduro, pessoas que já passaram coisas que você ainda não passou e Deus colocou ao seu lado, talvez para falar na sua vida, para direcionar. Você não pode ser alguém que anda sozinho, você não pode. Tem uma coisa que eu louvo a Deus porque eu não ando sozinho. Deus colocou pessoas na minha vida, eu não ando sozinho. Quero te falar qual foi a última pessoa, foi a última vez que você chegou em alguém com realmente, sabe, com humildade, disse, olha, eu preciso da sua ajuda. Você vê algo na minha vida, um comportamento que ele não honra o Senhor. Você acha que eu não estou, talvez eu não esteja enxergando, mas será que você pode falar na minha vida? Sabe, tem pessoas que me falam assim, olha, Leonardo, sabe que eu sou pastor, estou aqui, já caminhei muito tempo debaixo de autoridade, agora tenho o privilégio de estar à frente de uma igreja, isso é um privilégio, eu estou fazendo a coisa mais preciosa que alguém pode fazer, cumprindo um propósito à frente de uma igreja. Isso é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas sabe, tem uma coisa que me deixa intrigado, é as pessoas falarem assim, pastor, olha, eu não te procurei, ou o líder, não é sobre mim, tá bom? Não é sobre mim, eu não sou o centro, não é sobre isso, é que Deus colocou, Ele coloca pessoas para nos auxiliar, Ele coloca, pastor Henrique, ele nos fala que é o meu pastor, né, principal, eu tenho outros pastores sobre a minha vida, mas o pastor Henrique Finoto, que é um pastor fantástico, se você não conhece, pesquisa, é um homem fantástico demais. Vou sempre falar sobre ele, o pastor Henrique Finoto. Ele fala que o Senhor nos dá o que nós precisamos em uma embalagem que nós estamos gostando. O Senhor vai te dar o que você precisa numa embalagem que você... não, poxa vida, eu sou melhor que esse camarada. Não, eu sei mais do que esse camarada. Não, esse camarada essa mulher, a embalagem não vai, mas é sobre isso. Você precisa de alguém. Não é a aula de hoje, mas
Porque Jesus, para ser profeta, ele precisava ter a autoridade de outro homem sobre a vida dele. Só poderia ter autoridade quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu quero gerar discípulos. Talvez você diz, eu quero gerar discípulo. A pergunta não é se você quer gerar discípulo. A primeira pergunta que você deve fazer é se você é discípulo. Você é discípulo de quem? Porque a autoridade, você está debaixo de uma autoridade, gera em você autoridade. Foi Jesus que nos ensinou isso. Quem é maior do que Jesus? Jesus é o maior, mas mesmo sendo o maior, sendo o centro de todas as coisas, tudo sendo criado para ele, ele disse, João Batista, eu vim aqui para ser batizado. Por que ele foi ser batizado por João Batista? Por que, meu Deus do céu? Por que ele foi lá? Porque ele estava indo para cumprir a justiça. Ele foi para que se cumprisse a justiça. Então eu estou aqui e eu preciso receber a autoridade de quem veio antes do que mim. Quem está fazendo antes? O meu ministério não começou, mas eu reconheço que tem alguém fazendo antes do que mim, e eu preciso estar debaixo dessa autoridade. E quando ele se sujeita, João Batista fala, não, eu não sou digno nem de desantar a sandália dos seus pés, mas ele diz, é preciso para que cumpra a justiça. Então ele se coloca debaixo de alguém que era menor do que ele. Esse é o desafio. O desafio é andar com gente maravilhosa, melhor do que você. Gente, é maravilhoso. Eu sou privilegiado porque eu andei com homens e mulheres de Deus em toda a minha caminhada. Mas o desafio é você andar com quem você, na sua mediocridade, acha que é menor do que você. É aí que está o desafio, é você chegar em alguém assim e dizer, olha, eu reconheço, você está antes de mim, eu não me interessa saber o porquê, me interessa reconhecer a sua autoridade, e eu quero dizer, fala na minha vida, o que você está vendo, eu preciso receber a autoridade, porque eu quero dar autoridade. Eu quero liderar, eu quero exercer autoridade. E a minha autoridade, você pode exercer uma autoridade natural. Você pode exercer uma autoridade natural ou você pode exercer uma autoridade do céu. E toda autoridade que é do céu, ela vem por consequência de uma outra autoridade que você deveria estar debaixo. Ninguém anda sozinho. Então, tem gente, então por isso Jesus chega e ele fala, para que se cumpra a justiça, eu estou debaixo da sua autoridade. E aí você sabe da história, o pau quebrou, mas ele se colocou logo no começo, ele colocou debaixo da autoridade. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu não procurei, porque até então eu estou resolvendo aqui em casa, mas quando eu não conseguir resolver, eu te procuro. Fala, meu Deus, ele não entendeu nada, essa pessoa não entendeu nada. Não, eu sou um bombeiro, eu não sou pastor, né? Eu sou um bombeiro, eu estou aqui para resolver na vida dele quando ele não conseguir resolver. Eu vou lá quando ele não consegue mais. Não é sobre isso. Discipulado é sobre compartilhar uma vida. É dizer antes que história bomba. Não é sobre isso. Não entendeu. Essa pessoa não entendeu. É sobre, olha, o que eu devo fazer. Não é assim, aquele discipulado, autoridade. Mas você está entendendo? É sobre uma vida. Você tem que ter pessoas que foram homens de Deus, mulheres de Deus, que estão ali, que estão auxiliando, que pegam a palavra e diz para você, não é sobre mim, não é sobre o que eu quero. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz isso, a postura de um homem, a postura de uma mulher, as finanças, é isso daqui. Quem cobra a honra, sabe? Que é honra, não é sobre isso, mas isso vai ficar por um outro lado, você está entendendo? Então a pergunta não é a questão, né? Mateus 28, último capítulo de Mateus, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos não é ir de fazer crente. O que Jesus nos fala não é ir de fazer crentes, não é sobre isso, é ir de fazer discípulos, não é fazer crentes, é fazer discípulos de todas as nações. Mas qual que é o desafio? O desafio não é fazer discípulo, o desafio é ser discípulo, porque você vai gerar discípulo sendo discípulo de alguém. Então é sobre isso. Vocês estão entendendo? Então, a terceira coisa que nós estamos aqui, meu Deus, Marta chega e ela diz, você não está vendo que só eu estou fazendo? Você não é não é sobre você, a história não é sobre você, você não está no centro. E se você está no centro, Jesus não está. Jesus estava no centro lá
na crucificação. Os ladrões estavam ao seu lado e ele estava na onde? No centro. Quando ele aparece, quando os discípulos, né, ele aparece para os discípulos, vem um texto aqui, e Tomé, ele não havia crido, né? Eu só acredito se eu ver, se eu tocar, incrédulo. A Bíblia diz que ele passa entre as paredes, ele vem no meio, ele está sempre no meio. Esse texto que eu acabei de dizer, Mateus 18, 20, ele diz: aonde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei no meio. Estarei no meio. Jesus está no meio. Se Jesus está no meio, você não está no centro. A história não é sobre você. Não passa sobre você. Se Jesus está no centro, você não é o centro. Agora, se você é o centro, Jesus também não é o centro. Você jogou Jesus para o lado da cruz esquerda e você está lá no centro. Não é sobre você, querido. Não é sobre você. Não é sobre mim, não é sobre nós. Amém? Então, vamos lá, né, gente? Essas pessoas, eu não vou editar, tá bom? Eu não vou editar esse vídeo. Esse vídeo ele não vai ter corte, ele vai romper. Tá anotando aí como é que tá? Tá anotando? Versículo 41. E respondeu Jesus. Jesus vai responder agora a Marta e disse-lhe: Marta, Marta. Eita. Isso mostra um coração, já só por dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária. Ele falando assim: você está muito cansada, você está preocupada, você está ansiosa demais. Pensa, eu imagino ela chegando, bufando assim: Jesus, você vai passar mal. Você vai passar mal do jeito que você está muito. Estou vendo, você está muito ansiosa. Jesus, vou te falar, porque, sabe? Ele falando assim: você está muito ansiosa e afadigada, mas olha, você está fazendo tudo errado, você está cansada, mas uma coisa só é necessária. Qual coisa é necessária? Agora eu te pergunto, qual coisa é necessária? Eu te respondo: uma coisa só é necessária. E qual é ela? Saber o que Ele quer. Se eu pergunto aqui, só uma coisa é necessária, e você fala adorar a Deus, estar aos pés de Jesus, opa, talvez não seja o seu, hein? Olha aqui, primeira coisa é saber o que Ele quer, é estar, mas para isso, para saber o que Ele quer, aí sim, para saber o que Ele quer, você precisa ouvir dEle, você precisa estar com Ele, você precisa ouvir. Então, pode ser que Marta, ela tinha o dom, né? Ela deveria estar lá cozinhando e fazendo as coisas. Eu acredito, poderia ser, mas a prioridade não era essa. A prioridade vem primeiro, e Jesus é o primeiro, e Ele não abre mão disso. Deus é o primeiro, né? É o primeiro, Ele não abre mão disso. Então, ela poderia até estar cozinhando e fazendo as coisas, mas antes ela deveria estar aos pés de Jesus. Eu acredito até, sei lá, vamos fazer um aspas aqui, não está na Bíblia, tá? O que não servir para você joga fora e bora. Mas eu aqui fico pensando, imaginando, eu fico na história, eu fico imaginando a história contando Maria aos pés de Jesus, Marta também aos pés de Jesus, e quando ela está ali aos pés de Jesus, Jesus ministra o coração dela, renova o coração dela, ela recebe uma palavra, ela é renovada, aí Jesus diz assim: Marta, agora vai lá. Faz o que você precisa fazer, vai lá, coloca o feijão para cozinhar, vai lá, faz aquela costela agora, descasca a mandioca, entendeu? E ela vai lá, e ela vai descascar a mandioca chorando, e ela vai ali, ela é o jeito, eu gosto disso, não faz sentido? E ela tá ali descascando a mandioca. Eu sou sul-mato-grossense, eu tô em Santa Catarina, mas eu sou sul-mato-grossense. Se é mandioca, eu tenho que gravar isso, é mandioca. E ela tá ali descascando a mandioca aos prantos, ela tá ali chorando, mas ela não tá, ela não é fruto de uma canseira. Poxa, tô aqui sozinho, só eu aqui, poxa, e Maria tá lá. Essa Maria dá nó em pingo d'água. Olha lá Maria lá, Jesus, quando ela foi, ela já estava indignada, ela está cansada, ela está lá. Não, se ela fosse fruto de um relacionamento com Jesus, de um tempo com Ele ali,
com certeza ela ia ouvir, não, ele quer que eu cozinhe, é o meu dom, foi o meu dom que ele me deu, é esse, com isso que eu sigo. Ela vai lá e ela tá descascando, e é um prazer, e ela tá prazerosa, ela tá fazendo, e ela não tá ligando porque os outros estão fazendo ou deixando de fazer, ela tá se preocupando porque aquilo que o Senhor pediu para ela, ela tá fazendo. O resto, ela não tá se preocupando com os outros, ela tá se preocupando que aquilo que o Senhor falou para ela, ela está fazendo, e ela tá ali se desgastando naquilo que o Senhor falou para ela, e ela tá ali cozinhando feijão, ela tá fazendo um arroz, mas ela tá se jogando a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então os discípulos foram chamados primeiro para estar com ele. Isso é um princípio bíblico, não é sobre fazer coisas, não é sobre isso. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 até o 15. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Desfruta do Senhor, desfruta. O Espírito Santo está aí falando com você, como está falando comigo. Eu estou com o meu coração aqui em chamas, porque nem metade das coisas que eu estou falando aqui está aqui. Não está, está fluindo, as coisas estão fluindo, é tão bom isso. Versículo 3 diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Olha que coisa. Versículo 13 diz que vieram a ele. Primeiro, Jesus sobe ao monte e chamou para onde? Chamou para ele. Vem aqui. Vocês vão ficar comigo aqui um tempo. Depois que estão com ele, nomeou 12. Não era só 12, tinha muitos discípulos. Você vai ver que enviados mesmo foram 70. E dentre os 70 ele escolheu 12. E os nomeou para apóstolos. Mas é outro texto. Então, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então qual que é a prioridade? Curar é bom, enfermidade, expulsar demônios, curar é bom, é essencial. Mas você não foi chamado primeiro para isso, você foi chamado primeiro. Os discípulos, eles são exemplos, eles são os primeiros. Eles vieram antes, olha de novo aí, antes. E eles são chamados para estarem com Jesus, vieram a ele. E depois que estão a ele, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Depois foram a pregar. Primeiro é estarem com ele. Amém? Então versículo 41 lá de Lucas, voltando lá agora. Lucas 10, 41, ele diz: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém vai tirar de nós essa escolha. Nada é mais importante do que Jesus. E ninguém e nada vai nos tirar essa parte. A principal, a primeira, a parte principal, ninguém vai tirar de nós. Ninguém vai tirar de nós, ninguém vai tirar. Se a escolha, se a sua escolha, se a minha escolha for a Jesus, ninguém pode tirar de nós isso, ninguém vai tirar. Ele disse: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, não lhe será tirada a melhor. Se você tem escolhido por Jesus, ninguém vai tirar, essa é a melhor escolha, você está no caminho certo, todas as outras coisas vão fluir desse relacionamento. Você quer abrir uma empresa, você foi chamado para investir na obra de Deus, você foi chamado para ser um empreendedor. Deixa eu te falar, gasta tempo aos pés de Jesus, porque Ele vai te dar o plano, Ele vai te dar a planta, Ele vai te dar os próximos passos, Ele vai te dar uma ideia. Irmãos, eu lembro que há anos atrás, o Senhor me deu uma ideia. Eu comecei uma empresa que eu ganhei, num tempo eu ganhei, eu cheguei a ganhar 15 mil reais por mês trabalhando, tinha funcionários trabalhando para mim, tinha pessoas trabalhando na minha casa, eu trabalhava na empresa, eu comecei com 30 reais essa empresa. O Senhor me deu uma ideia, fruto de oração: Senhor, muda minha história, muda minha vida e vá. O Senhor me deu uma ideia, com 30 reais eu comecei, e com 4 meses eu estava ganhando 15 mil reais, foi naquele tempo, foi precioso, e aí me deu tempo, porque eu ganhava e ficava o dia inteiro ainda. Para mim, eu ganhava todo esse valor, mas eu tinha durante o dia, porque eu começava de madrugada, durante o dia eu tinha livre. O que eu fiz? Eu me estacionei nisso. Não, Deus falou para mim estudar, e eu fui estudar para concurso público, até que eu passei no concurso público, e aí eu continuei com a minha empresa, e eu era concursado. Quando veio a pandemia,
Quando veio a pandemia eu estava concursado, enquanto muitos, né, infelizmente perderam os seus empregos, teve ali uma história, eu estava segurado eu era concursado e estava ganhando da empresa. Tudo isso porque eu acredito, não é sobre mim, não é sobre mim. Se você souber da minha história, você vai saber, não é sobre mim, é sobre Ele, o Senhor. Se você estiver aos pés de Jesus, o Senhor vai te dar ideias, o Senhor vai te dar ideias de negócio, você vai abrir negócios, você vai ter ideias para solucionar aquilo que você está, sabe, você está ali rodeando, você não sai do lugar. O Senhor vai te dar ideias no seu relacionamento, no seu casamento, na sua liderança. Ele é fruto, ele diz em João 15, aquele que está em mim, esse gera muito fruto e os vossos frutos permanecem. Não é sobre ganhar pessoas e perder pessoas, é ganhar pessoas e edificar pessoas, porque essas pessoas foram dadas para Ele. Por quê? Porque é fruto de um relacionamento que eu estou com Ele. Então é um relacionamento com Ele, essas pessoas vão vir e ela não vai causar dor, muito pelo contrário, elas vão permanecer. Então o que nós temos que fazer? Nós somos chamados nesse primeiro tempo. Eu tinha muita mais coisa aqui para falar, mas eu vou encerrar nisso agora, e na semana que vem nós vamos continuar nisso. Nós vamos para João capítulo 12, onde eu vou conectar João 12 com isso daqui. Você não pode perder, isso aqui ó, não é abobrinha, isso aqui não é polenta, não, esse negócio aqui é puxeiro, esse negócio é caldo, violento. Deixa eu falar, eu vou conectar, mas olha, não é sobre você, não é sobre você sair fazendo as coisas, não é sobre você se desesperar. Uma coisa só é necessária. Que tal voltar? Que tal voltar aos pés de Jesus? Que tal voltar, hein? Que tal voltar a acordar nas madrugadas a orar? Que tal voltar a colocar Ele como primeiro? Que tal voltar? Sabe, tem gente que me procura e fala assim, Leonardo, olha, eu não sei, toda vez que eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e me dá um sono. Toda vez que eu vou orar, toda vez que eu vou buscar a Deus, me dá um sono. Primeira pergunta que eu faço, eu não sou daqueles que falam, isso daí é porque é guerra espiritual, o demônio está furioso. Eu não sou desses. Eu faço perguntas, eu gosto de saber, eu gosto de analisar as coisas. E aí na maioria das perguntas eu falo, tá, mas beleza, mas que horas que você está fazendo isso? A pessoa me fala assim, na grande maioria, na hora eu chego do serviço, eu chego e tal, e aí antes de dormir, eu tenho a Bíblia lá, Leonardo, né, pastor, eu tenho a Bíblia lá no pé da minha cama. Aí eu pego a Bíblia, eu vou ler, me dá um sono da hora. Aí eu falo para a pessoa, eu acho que o problema não é demônio, sabe, o problema é prioridade. Talvez não seja demônio, talvez não seja sono. Talvez a prioridade você deixou para buscar Deus no último na sua vida. Você já levantou, já teve 5 refeições, você já trabalhou, você já comeu doce, você já brigou com gente, você já fez tanta coisa, e aí você já foi, tomou banho e tal. Aí você chega em casa, agora eu vou ler a Bíblia. Poxa, é o último, entendeu? É o último. Será que não pode mudar? Será que não pode ser o primeiro? Será que você não pode acordar ali 10 minutos mais cedo? Será que você não pode? Para quem anda comigo, eu sempre digo, eu falo assim, é um princípio, acordar cedo é um princípio. Eu não vou entrar nisso, não vou entrar. Quem me conhece, que é daqui, né, tá aqui comigo já sabe, mas é um princípio. Então é sobre o primeiro. Irmãos, deixa eu te falar, o maná, ele estragava o maná. Deus escolheu dar comida para o povo, decidiu, né? O povo saiu do Egito. Imagina, Deus dava o maná. Compartilha isso com os irmãos agora, pô. Deus dava o maná. E o que acontecia? Só não recebia o maná quem não recebia o maná, quem acordava tarde, porque para buscar o maná tinha que acordar cedo, porque quando o sol esquentava, o maná criava bicho. É um negócio fantástico. O maná, eu vou dar uma aula sobre maná. Lá na frente vou dar uma aula profunda para nós compartilharmos o maná. Eu vou dizer, o maná, não vou dizer não, você vai ficar impressionado com essa aula que nós vamos dar. Mas olha só, o maná, ele chegava a certo ponto horário, ele criava bicho. Então a pessoa ela tinha que acordar cedo para buscar o maná. Ela buscava o maná que tinha gosto de pão de mel, né? Isso que tinha pão de mel. E era cedo, porque Deus está nos ensinando primeiro no seu dia, e é cedo, vai buscar o pão.
a buscar o pão. Que pão? Pão natural? Pão cheio de fermento? Não, o pão do céu. Primeiro é o pão do céu, primeiro é ele, acorda de manhã e vai nele. Não era de noite, não era ao dormir o maná vai cair, era de manhã. Você acha que Deus podia colocar qualquer hora, Deus poderia colocar meio-dia, 1 hora, 3 horas, vai lá buscar o pão. Aí você não, e não podia guardar, era diário, todos os dias tinha que ir lá. Você acredita que tinha gente que vendo o pão cair do céu, não acordava de manhã cedo, não ia, dureza, não ia, e reclamava ainda do pão? Que o Senhor nos livre disso, que nós viemos a voltar. A minha intenção é que você volte a ter, se você não tem, se você tem, é um coração apaixonado, que você cultive isso, que você continue, vai mais para cima, eu sei que tem mais. Se você tá, Deus tem falado com você, você tá aí cheio, quero te falar, não é o limite, Deus tem mais para você, Deus tem mais para você e Deus tem mais para mim também. Amém? Glória a Deus. Assim nós vamos encerrar aqui, nós não vamos entrar em João 12 não, vamos deixar para a semana que vem, mas eu queria muito que você compartilhasse, mandasse o link do grupo para mais pessoas, para que eles pudessem entrar, e a gente é um grupo de vida, não vai pagar nada aqui. Futuramente, se você sentir da parte de Deus de abençoar, essas aulas ficarão gravadas em uma comunidade, já eu vou lançar. E eu queria te convidar também, agora para encerrar, queria que você me abençoasse com mais 1 minutinho, mais 2 minutinhos aqui. Eu quero te falar, no dia 4 de novembro, eu vou realizar uma imersão, um seminário poderoso sobre o propósito de Deus. Ele fala sobre a bússola do propósito. Eu intitulei assim, a bússola do propósito. Vai ser 4 horas no mínimo que a gente vai ficar imergido sobre esse assunto. E nós vamos debater, para você ter uma ideia, as primeiras quase 2 horas nós vamos ficar em Gênesis 1, 2 e 3. E eu acredito que você vai ser grandemente abençoado, você vai ver a Bíblia de uma forma que você talvez nunca viu, e se viu foi poucas vezes na sua vida. Vai ganhar cor, vai ganhar brilho, vai ganhar vida, sabe? O Senhor tem acendido meu coração para isso. Eu sou apaixonado por esse tema, tenho cavucado nos meus aí 16 anos de jornada, tenho cavucado nesse texto, nesse tema, né? E vai ser muito joia. Então eu vou colocar embaixo dessa aula aqui, eu vou colocar o link também para você poder ir lá ver. Ele custa ali no primeiro lote que eu estou colocando R$27. R$27 para quê? Para você abençoar, né, a igreja aqui, principalmente a minha vida. São muitas horas, dá muito trabalho para fazer, enfim, no Senhor, gastar. E para você abençoar aqui a igreja também, R$27, você vai ter acesso à aula. E você vai ter acesso também à gravação durante 7 dias. Então se você falar, Leonardo, dia 4 de novembro eu já tenho compromisso. Vai começar 2 horas da tarde e vai no mínimo até as 6 horas da tarde, ali, começo da noite. São 4 horas no mínimo. Leonardo, eu já tenho compromisso, não vou conseguir. Você vai ter a gravação durante 7 dias. Você vai ter uma semana para você desfrutar desse material que vai ser entregue. Agora, se você quiser ainda ser mais bem aventurado, mais bem abençoado e abençoar, se você pagar R$10 a mais agora no primeiro lote, agora no começo, é o primeiro lote desse valor, depois nós vamos subir, R$37, você vai ter acesso ao material da aula, você vai ter a apresentação da aula e muitas outras coisas. E eu vou te dar também uma aula, a primeira aula da saga de Lúcifer, da criação à queda, algo poderoso também que nós vamos estudar, algo tremendo dos próximos seminários que eu vou fazer. Então esse seminário é 1, vai ter o 2, é tanta coisa que não dá para falar em apenas ali 4, 5 horas. Nós temos que separar ali provavelmente 12 horas, serão 3 seminários para falar de tudo isso. É muita coisa, bênção. E você clicando no link que eu vou deixar abaixo lá do grupo de WhatsApp, você vai ter acesso para fazer sua inscrição agora já e abençoar, tá bom? Eu queria te falar para você convidar mais pessoas para estar conosco aqui. Essa aula, se você está ouvindo ainda no nosso grupo, ela vai ficar por um tempo só, depois eu vou remover ela. Mas se você já está vendo essa aula no grupo fechado, que bom, glória a Deus pela sua vida. Você pode acessar o material aqui embaixo para fazer o download, tá bom? Então é isso, irmãos. Espero que você tenha gostado, tenha sido edificado. Se você não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, Leonardo Gimenez _1. Começa a me seguir lá
E se você for edificado, me manda uma mensagem lá, você pode me mandar uma mensagem me falando, isso me motiva para gastar mais tempo com a palavra de Deus e trazer algo, alimento sólido e profundo para você, tá bom? Então é isso, até semana que vem, até a próxima aula, tá bom? Fica na paz, um abraço, tchau.